Pampa Debates. Oferecimento GBUX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. E Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, na série os relatórios e as perspectivas de 2019 em relação a 2020. O que temos aqui e o que vamos ter logo ali. É este ano que está se iniciando daqui a pouco. E, para tanto, por aqui passam líderes empresariais, por aqui passam autoridades, aqui passa, por exemplo, o Procurador-Geral de Justiça, meu querido amigo, Dr. Fabiano Dall'Azen. Prazer tê-lo aqui. Paulo, satisfação é minha, né? Mais um ano que nós temos a oportunidade de estar aqui conversando, fazendo uma retrospectiva de todos os enfrentamentos, as dificuldades, os avanços, notícias boas, algumas outras nem tanto, mas em meio a todo esse cenário, para nós é uma grande satisfação poder vir aqui num programa com essa audiência, com esse calibre, com essa reputação, trazer aquilo que o Ministério Público fez, aquilo que o Ministério Público pretende, a forma como o Ministério Público enxerga todas as questões, todos os problemas e todos os aspectos que hoje interessam à sociedade do Rio Grande do Sul. Agora, uma coisa é certa, meu Procurador-Geral, nós observamos desde a Constituição de 88, onde o Ministério Público ganhou uma força descomunal, que não tinha. A Constituição de 88 regulou a atividade do Ministério Público, trouxe ao Ministério Público uma força que é necessária em benefício da sociedade, mas o Ministério Público muitas vezes exorbitou, e isso é uma coisa que leva à depuração com o passar do tempo e no convívio com a sociedade. E hoje a gente vê um outro Ministério Público, tanto federal quanto estadual. Então muita coisa evoluiu de lá para cá, mas nos últimos anos eu sinto que isto tem evoluído acima dos anos já passados, né? Nós estamos numa evolução muito rápida no entendimento da própria sociedade, da necessidade que a sociedade tem de trazer mais dignidade para o ser humano. E o Getúlio Vargas dizia, só o trabalho aumenta a dignidade do homem, né? Quando se contrapõe por qualquer causa, por qualquer custo, a instalação de uma empresa, por exemplo, desenvolvimento, inibindo a geração de empregos, nós estamos trazendo prejuízo à sociedade. Agora, resta saber se isto que faz com que a barreira aconteça para que se chegue ao desenvolvimento está correto ou não. E aí ocorreram muitos exageros. Eu acho que o Ministério Público hoje entendeu muito mais esse aspecto e essa necessidade que tem a sociedade como um todo. Paulo, a forma como eu enxergo isso, você tem toda a razão no que diz que nós sofremos uma grande mudança a partir da Constituição de 1988. Vão-se aí 31 anos, 3 décadas. A Constituição de 88 retira o Ministério Público de dentro do capítulo do Executivo, do Judiciário, do Legislativo, coloca não como um poder, mas como uma instituição, lhe dá autonomia orçamentária e financeira para que não fique na dependência, até porque uma das funções do Ministério Público é fiscalizar os outros poderes. E coloca também a possibilidade da independência funcional na atuação do Ministério Público, dizendo que ele é essencial à função e ao Estado democrático de direito. A partir desse poder, e veja, isso é uma crescente, em todos os textos legislativos que vieram no sentido de buscar a concretização daqueles direitos fundamentais que foram colocados pela própria Constituição, o legislador passava e olhava a quem eu vou conferir legitimidade para fiscalizar, para instigar a efetivação, para que essa lei não fique no papel, para que esse direito colocado na Constituição possa se concretizar. E exemplo disso foi dizer, 1990, 2 anos depois, vem o Estatuto da Criança e do Adolescente, com todos os seus defeitos, mas o fato é que na questão da rede de proteção às crianças, aos adolescentes que necessitam, há defeitos, ele coloca quem? Coloca lá o Ministério Público como, digamos assim, aquele órgão responsável para instigar a formação da rede e a proteção desses direitos. O Código do Consumidor, em 1990, a relação de consumo, ele vai, olha e diz, quem é a instituição na sociedade a quem nós vamos conferir o papel de buscar a fiscalização, de buscar a indução das políticas públicas para concretizar o direito do consumidor? Ministério Público. E isso veio
Nós vamos agora, mais recentemente, Estatuto do Idoso, ou seja, sempre que se buscou concretizar, não por um exercício do Ministério Público, mas o legislador. E o legislador, eu estou dizendo aqui, algo que eu digo muito, o poder político. Porque o legislador é o poder político. Exato. Os deputados, os senadores. O Ministério Público muitas vezes é acusado de interferir na política pública, de interferir na gestão, de interferir nas decisões dos gestores. Só que o Ministério Público não faz, nem nunca pretendeu fazer a política pública. Quem faz a política pública são os políticos. No momento que aquela política pública, na questão do adolescente, na questão da saúde, na questão do saneamento, na questão do idoso, estabelece determinadas obrigações, e isso é estabelecido em lei, e diz assim, Ministério Público, cabe a você induzir e cobrar essa fiscalização, bom, aí muda. Por quê? Porque aí não somos nós que estamos estabelecendo a política, mas sim cumprindo uma missão de instigar o gestor e dizer, olha, você tem. O que nós estamos amadurecendo, sim, me parece, é que aquilo que era feito de uma forma muito burocrática e muito formal, ou seja, você tinha um determinado direito, um direito a vagas na escola. E o gestor dizia, de um município, porque também muitas vezes, e é uma reclamação, você deve ter ouvido muito aqui, se estabelece a política em nível federal, se joga a obrigação para o Estado e para o município, mas não se joga a respectiva parcela de dinheiro para fazer cumprir. E aí chega o prefeito. O cidadão não vai lá bater no Palácio do Planalto nem no Piratini, ele vai bater na porta do prefeito. Prefeito, eu quero o meu filho na escola. É onde tudo começa. Eu tenho direito. E o prefeito diz, olha, eu tive que usar tanto desse dinheiro para a saúde. Pode ser o contrário, eu quero saúde, eu tive que usar tanto na escola. Não tenho para fazer isso. Ele sai dali e vai no promotor de justiça, doutor, eu tenho esse direito ou não tenho pela lei? Não, o senhor tem. O prefeito me negou. E o que o senhor vai fazer? O caminho que foi construído e instigado muitas vezes era a judicialização, a ação contra o prefeito. E o prefeito muitas vezes também estava oprimido porque ele não tinha condição de fazer aquilo. O que a gente tem evoluído muito no Ministério Público, e esse é um amadurecimento em todas as áreas, é estabelecer um canal do diálogo para que a gente possa sentar, e não só através do influxo da sanção, e estabelecer em conjunto de que forma nós vamos cumprir aquela política pública lá na lei. Então o prefeito diz, olha, vamos fazer um cronograma, eu preciso de uma maior liberdade, eu preciso atender primeiro a saúde, ano que vem eu vou atender isso, vamos construir isso. O Ministério Público começa a evoluir nesse sentido, para ser um parceiro nessa concretização. Uma nova forma de concretização, não só pela judicialização, deixando a judicialização para os últimos casos, para aqueles casos, talvez em que haja má-fé, que não haja vontade, mas onde há vontade do diálogo, o Ministério Público tem avançado muito. E isso vale em todas as áreas, porque desenvolvimento, ele pressupõe qualidade de vida. Uma empresa, para investir, vai procurar locais onde você tem uma boa educação, onde você tem um bom nível de desenvolvimento. E a concretização desses direitos interfere muito nisso. Então, na área da saúde, na área ambiental, na área do consumidor, na área da segurança pública, na área do patrimônio público, que são áreas que nós escolhemos nos últimos 4 anos como focos estratégicos para centrar todos os nossos esforços, nós estamos produzindo muito, mas de uma nova forma, priorizando o diálogo, o conserto, priorizando, digamos assim, a articulação para que as coisas possam acontecer e concretizar esses direitos. Bom, eu reputo muito importante o meio ambiente, mas eu entendo que o centro do meio ambiente é o homem. Essa é a principal figura do meio ambiente. Não é uma árvore, não é um rio, não é uma mata, não é a espécie animal, não é irracional, claro. Não é a fauna ou a flora como um todo, mas é esse ser racional que se chama homem. E ele muitas vezes é esquecido. Muitas vezes ele, que é o centro do meio ambiente, ele fica totalmente desprotegido em benefício de todo o resto do universo ambiental. Tá? Então esta é uma convicção que eu tenho. Quando a gente olha as matas muitas vezes sendo degradadas, né? E as razões da degradação de uma mata, por exemplo, ou de um rio, são as mais diversas possíveis, né? Mas quando a gente observa essa mata sendo degradada, quando se observa o rio sendo degradado e não se observa o ser humano sendo degradado,
Disse o Dória, eu achei que o Brasil tivesse 30 milhões de miseráveis, pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, pois Dória disse que nós temos 60 milhões de miseráveis no Brasil, de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza. Eu acho que essa é a principal preocupação. É isso que nós temos que pensar. Aí eu pego o chinês, que as coisas lá acontecem porque vivemos uma ditadura. Então, lá entendeu o Deng Xiaoping, por exemplo, que disse que todos temos que ficar ricos, porém uns ficarão ricos antes dos outros, né? Não importa a cor do rato, importa que eles comam ratos, né? Então são frases simbólicas que vêm de um país comunista. Mas em quem eles focaram? Eles que tinham o trabalho escravo, eles que tinham uma miserabilidade fantástica, eles em poucos anos se transformaram na segunda maior economia do mundo, rumo muito próximo a ser a principal economia do mundo. E qual é o objetivo deles? É o homem, é alimentar esse homem, é fazer com que esse homem trabalhe. E hoje, numa população de 1,6 bilhão de pessoas, eles praticamente não têm desemprego. E muitas vezes eles preservam a pessoa na enxada para não levar tecnicidade, para essa pessoa não perder o emprego. Então, é uma coisa muito bem planejada. Não estou defendendo o comunismo, sou anticomunista, né? Sou o oposto do comunismo. Mas funciona nesse sentido. Aqui no Brasil, não. Nós protegemos tudo, menos o homem. E eu acho que nesse aspecto o Ministério Público tem uma função importante. Se nós andarmos aí pelas ilhas do Guaíba, se andarmos aqui pela periferia de Porto Alegre, para pegar só Porto Alegre, nós vamos ver um estado de miserabilidade fantástica, onde a gente faz uma benemerência com as pessoas, faz uma campanha do agasalho, faz uma campanha da fome, dá um salário família. Isso não resolve absolutamente nada o problema, pelo contrário, isso acaba atrofiando ainda mais o ser humano, porque não trabalha. Hoje tem crianças e até já adolescentes e jovens que não viram o pai trabalhar, nem o avô trabalhar. E por gerações não vão ver, porque tem um malfadado Bolsa Família, quando nós deveríamos direcionar todos os nossos esforços para a geração de emprego. Essas pessoas deviam estar no trabalho e ali encontrar a sua dignidade, e ali buscar o dinheiro para o seu sustento. Então, acho que essa importância do Ministério Público, ela tem que funcionar, meu caro Procurador-Geral. E eu acho que vamos inverter, vamos deixar de cuidar menos do meio ambiente, aculturar esse homem, para que esse homem aculturado cuide do seu meio ambiente. Quando nós colocamos o homem em segundo plano. Mas eu só discordo de uma coisa que você está dizendo, que nós temos que cuidar menos do meio ambiente. Se tem alguém... Não é cuidar menos, eu vou dizer o seguinte, nós temos que cuidar do homem, aculturar esse homem para que ele te ajude a cuidar do meio ambiente. Foi isso que eu disse. Se tem uma instituição, Paulo, que luta, e o que a gente começou falando aqui da Constituição Federal, o que a Constituição Federal estabelece como princípio fundamental, e por isso estabelece todo um rol de direitos que só fazem sentido se você tiver como centro a dignidade da pessoa humana. Perfeito. Ou seja, você trabalha o direito à segurança, você trabalha o direito à saúde, você trabalha o direito à educação, você trabalha o direito à sustentabilidade, a um meio ambiente sadio. Por quê? Porque isso tudo tem que servir para tornar as pessoas dignas. Isso. Não somente de sobreviver, mas também de viver. Ou seja, de ter a oportunidade de ter um ambiente sadio, de poder evoluir através de uma oportunidade na escola, na educação. Aqueles que eventualmente sejam órfãos têm uma certa proteção para ter depois a condição de se desenvolver. Você ter níveis bons de segurança pública para que isso possa atrair investimentos e o investimento, o emprego, e com isso a gente possa combater a miséria. Em todas essas áreas, o Ministério Público trabalha de olho em quê? Em melhoria da vida das pessoas, em melhoria da vida dos cidadãos. E muitas vezes, talvez incompreendido, alguns erros podem existir, como todas as instituições podem existir. Agora eu posso dizer o seguinte, em qualquer uma dessas áreas, nós podemos fazer um balanço desses 31 anos, eu posso apontar seguramente uma série de acertos muito superior a alguns equívocos que podem ter, sim, ocorridos, alguns exageros que podem, sim, ter ocorridos. Agora, o nosso balanço, no sentido de concretizar, digamos, esses direitos que levam à dignidade da pessoa humana, especialmente dos mais desfavorecidos, são muito grandes, Eu te dou, assim, 2 exemplos, e a gente diz, olha, recentes. Essa semana, eu estive junto com o nosso governador
Eduardo Leite, numa caminhada perante os ministros do Supremo Tribunal Federal. Lá vai se julgar, está se julgando agora, pelo que eu vi, um recurso que vai definir a respeito de uma questão se há crime ou não uma determinada conduta de sonegação fiscal. Somente nessa conduta de sonegação fiscal nós tivemos no ano de 2018, num estado como no Rio Grande do Sul, 2 bilhões de reais que deixaram de ser recolhidos. Não por pequenos empresários, não por empresários do Simples, por grandes empresas que colocam isso no seu negócio e trabalham com esse capital de giro. Isso é dinheiro. Mas a sonegação é gente que burlou a lei para não pagar. Agora tem gente que deve para a Receita porque não teve recurso para pagar. Esse caso não é. Esse caso é gente que tirou dinheiro do contribuinte, porque ele cobrou do contribuinte, 18% no caso do Rio Grande do Sul. Sobre esses 18%, ele não paga imposto de renda, não paga CONFINS, não paga PIS. Por quê? Porque esse dinheiro não é dele. Esse dinheiro é um dinheiro que ele tem só a obrigação legal de repassar ao fisco. Como que desconta a contribuição previdenciária e não repassa. Então eles se apropriam disso e em se apropriando disso ele leva vantagem em relação a quem? Leva vantagem em relação àquele do lado que faz a sua obrigação e que paga. É uma má concorrência, ele deturpa o mercado. Sim. E ainda deixa de recolher dinheiro que vai para tudo aquilo que o Estado tem que fazer. Quando nós temos, em termos de imposto, não tem mágica, tá aí o que está mostrando. Quando nós temos menos gente pagando, mais gente sonegando, aqueles que pagam acabam tendo que pagar mais do que aquilo que suportam. Então esse é um exemplo. A conta do Estado ela é insuportável. Do Estado estou falando como ente, aí entra municípios, entra o Estado, entra a própria confederação, porque o Estado não mais é que uma federação. Então, nós temos problemas por todos os lados. Tanto da despesa quanto da receita. Claro. Então, por exemplo, pega as Zelotes. As Zelotes foi apanhado todo mundo numa fraude, numa corrupção. E onde é que está? Onde é que foi parar? Que não tem nada a ver com o Ministério Público Estadual. Mas onde é que foi parar o processo Zelotes? Pelo que eu sei, está andando ainda. Mas andando, daqui a pouco prescreve. Não, acho que esse não vai prescrever, pelo que eu sei, está andando. E nesses termos de combate à corrupção e principalmente sonegação e crimes do colarinho branco, lavagem de dinheiro, eu acho que se teve uma evolução, não digo nem nos últimos 30 anos, mas se teve uma evolução nos últimos 10 anos, essa evolução é sensível, essa evolução é palatável. Não, a prova disso é que hoje, vou te dizer, nós estamos claramente discutindo se tem que prender ou não em segunda instância, se tem que colocar algema ou não. Nós não discutimos antes, por quê? Porque antes só se prendia outro tipo de criminoso. Nós passamos a discutir isso no momento em que se passou a prender gente de outro calibre. Aí, algemar viola a dignidade humana, aí prender após a segunda instância viola a dignidade humana. Então, e o Ministério Público foi uma peça importante nisso e tem se aprimorado justamente nisso, dentre outras circunstâncias. Então, eu lhe digo assim, volto a dizer, nós temos às vezes erros, temos exageros, temos que corrigir, temos que amadurecer isso, mas o Ministério Público vem produzindo em todas as áreas excelentes resultados e amadurecendo como toda instituição tem que amadurecer. Hoje nós falávamos lá na questão do prêmio jornalismo do Ministério Público e estava lá a imprensa, a Associação Rio Grandense de Imprensa, Sindicato dos Jornalistas lá, e justamente o que eu disse lá é que todos nós, pela similitude imprensa, Ministério Público, nós temos às vezes tarefas muito afins e complementares. Às vezes o nosso tempo é diferente, o tempo do processo é um tempo mais demorado, o da imprensa é mais rápido, mas tanto a imprensa quanto o Ministério Público só podem exercer sua função se eles tiverem, e são ambos importantes à nossa democracia, se eles tiverem, em primeiro lugar, coragem para enfrentar o que tem que ser enfrentado e liberdade. Nós vamos errar, às vezes a imprensa erra, às vezes o Ministério Público erra, mas a gente não pode, tem que pagar pelos erros, sim, mas a gente hoje talvez, e a gente, eu digo imprensa, Ministério Público, num cenário como tal, nós estamos pagando, acho que muito mais pelos acertos que a gente tem feito do que pelos erros cometidos. Para mudar um hábito, ouça o recado da nossa Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos
no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Viu só? Aqui o bem-estar está sempre em pauta. E vamos agora às informações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, falta estrutura, condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. E é isto que o Cremers defende. Acesse por maissaude.com.br e saiba mais. Banco com presença digital é fundamental. A tecnologia deixou de ser escolha. Não tem como viver sem. Mas na Unicred as pessoas continuam sendo fundamentais, pois uma instituição financeira cooperativa é basicamente isto: confiança nos relacionamentos. A Unicred chama isso de prosperidade sem perdedores. Mas você pode chamar de respeito pela sua inteligência. Se isso faz sentido, venha ser um cooperado Unicred. E agora o mundo dos vinhos. Há vinhos do mundo, é como vocês, apaixonados por vinhos. Apreciemos os melhores Malbecs argentinos, o singular Carmener chileno, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes franceses e a melhor expressão da Serra Gaúcha, do nosso Vale dos Vinhedos. Por isso, trabalhamos para que você aproveite este universo dos melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. E vamos agora ao quadro saúde, com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, o Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Olá, Paulo Sérgio. Tu sabias que há hoje alguns tipos de câncer de pulmão que podem ser tratados com comprimidos? Isso mesmo, comprimidos pela boca, nada de injeções na veia. São tratamentos menos tóxicos e bem mais ativos. E são usados em tipos especiais de câncer de pulmão que possuem alterações detectadas em testes moleculares. E esses testes são hoje acessíveis a todos. O paciente com câncer de pulmão ou seu familiar que tiverem dúvidas sobre isso devem conversar com seu médico. Como melhorou a medicina, não é mesmo, Paulo Sérgio? Um abraço. É verdade. Parabéns, doutor Gilberto Schwartzman. Bom, eu reputo o Ministério Público, reputo o Judiciário, as Forças Armadas, apesar das queixas que muitas vezes a gente tem com referência à atuação desses órgãos, como as últimas trincheiras, a Polícia Federal, vamos incluir aí, as últimas trincheiras que a sociedade tem, de defesa, né, de punição àquelas pessoas que eu considero verdadeiros serial killers, pegar esses corruptos todos aí, eles mataram pessoas a rodo nos hospitais, mataram nas estradas, mataram nos crimes e, no entanto, essas pessoas muitas vezes são beneficiadas por leis, e quem faz as leis não é o Judiciário, não é o Ministério Público, as leis são feitas pelo Parlamento Brasileiro, né? Então é isso que nós estamos, se as leis estão erradas, né, claro que a decisão do juiz será errada e baseada na lei. Né, claro, obviamente, seguindo um processo democrático onde se estabelece essa linha de entendimento para que a sociedade tenha um mínimo de organização. Então, nesse aspecto, a gente reconhece aí a atividade dos senhores do MP. Mas as queixas, quando vêm, elas também são construtivas, elas não são destrutivas, né? E esse avanço que eu citei aqui, que nós estamos vendo, e eu brincava que muitas vezes eu disse, se fôssemos fazer uma estrada do Taim hoje, não teríamos estrada. O senhor concorda comigo? Eu acho que tem como fazer. Eu dificilmente, e a gente tem acompanhado muitas... Eu estou dizendo isso para lhe provocar. Eu sei o que tem como fazer. Muitas situações ambientais que precisam ser... construídas. Volto a dizer, a solução. Por exemplo, o Taim, eu sou um engenheiro desempregado, mas o Taim, que lá o objetivo é justamente propiciar aos animais que obviamente têm o seu transitar e não sofram influência, né, de uma estrada cortando, os animais morram ao transitar pelas estradas, que se faça uma estrada por pilotis, num terreno
que é pantanoso, poderia ser feito modernamente, como se faz os principais modelos do mundo. Vê aqui essa 448 aí, que é uma beleza, foi um traçado, os caras brigando por anel, por polão, eu não sei quem foi que idealizou aquele traçado, ficou espetacular o traçado, porém, virou um tobogã, estrada em adensamento, é um tobogã, quando ali requeria uma rodovia sobre pilotis, é mais caro? É, mas é definitivo, né? E passou. E resolve, Paulo Sérgio, assim, eu acho que hoje, na questão ambiental, que eu vejo que é uma preocupação muito grande... Nós temos o problema da ponte aqui, né? Eu não sei se é estadual ou não, aquela ponte lá com 40 centímetros a menos. É uma vergonha isso, né? A questão que eu vejo... Por que aí ia ficar a pergunta, isso aí se fez por corrupção? Para levar vantagem, fazer uma ponte mais baixa para gastar menos, para trazer mais lucro. Tem que ser investigado se foi erro, se foi corrupção. Mas isso não é estadual. E é por isso que tem uma investigação. É federal, não, é federal, é verba federal. Né? E com certeza está sendo investigado. O que eu queria dizer hoje, que eu vejo uma preocupação muito grande na questão ambiental. E se tem talvez uma luz nessa questão ambiental, é hoje a tecnologia. A tecnologia nos oferece condições que a gente possa remover aqueles mitos que sejam infundados. Porque às vezes, olha, isso faz mal ao meio ambiente, isso não faz. Hoje você tem condições técnicas de dizer o que prejudica e o que não prejudica, e dentro dessas condições técnicas construir soluções. Eu vou dar um exemplo que está na pauta aqui do estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos hoje, e não é uma questão de A ou de B, um grande problema que é a aplicação do 2,4-D no soja. O soja, a lavoura de soja, nós sabemos, ele é um dos produtos principais do estado do Rio Grande do Sul na exportação. É o sustentáculo da nossa economia. E nós temos a necessidade da utilização do 2,4-D, a possibilidade da substituição por outro produto, que tem um custo bem mais alto, é verdade. Mas, o que foi detectado? Há um tempo atrás, qual era o caminho natural? O caminho natural era entrar com uma ação, se suspender isso. Mas a detecção é de quê? Por quê? Porque o produto... Bem lembrado, isso aí é um exemplo claro da boa vontade do Ministério Público, dessa mudança que o Ministério Público sofreu. Exato, e a tecnologia, Paulo, por quê? Porque a tecnologia e a operação do veja 2,4-D. o seguinte, o que a ciência nos mostra hoje? Que se você aplicar de uma forma correta, ele não vai ter aquela volatilidade e não vai atingir a vitivinicultura, as oliveiras, que são culturas também importantes para o estado do Rio Grande do Sul. Então, o que se vê? Primeiro se chega a essa conclusão, o Ministério Público consegue colocar na mesa as entidades, Farsul, os produtores de um lado, de outro, a Secretaria de Agricultura e buscar construir soluções, capacitar aqueles produtores para aplicação, buscar a punição daqueles malandros que não auxiliam no caminho e tentar construir uma solução que seja uma solução plausível. Nós não chegamos ainda no ponto ideal, mas nós estamos trabalhando muito para chegar no ponto ideal sem causando o menor dano a cada um e buscando uma solução que atenda. A tecnologia nos favorece hoje, o diálogo e a disposição para encontrar soluções que permitam ao Estado continuar se desenvolvendo, tanto na questão da soja, que é importante, quanto na questão do vinho, na questão das oliveiras e todas as outras. Essa é uma nova forma, é isso que eu dizia. É uma nova fase para todos. Eu acho que aí a evolução do homem é importante. Por isso que o homem é fundamental. Esse tem que ser aculturado para aprender a lida, para aprender a executar bem as coisas. A minha mãe, uma vez, me lembro que já faleceu, ela teve alguns problemas de saúde, ela viveu lá fora, no Agudo, na terra do Lênio Streck, na nossa Cachoeira, então, distrito de Cachoeira. Ela foi o médico disse para ela, os seus problemas são da alimentação na infância. Mas ela ficou revoltada com o médico. Como é que o senhor diz isso? Eu tomava o leite tirado da vaca na hora, eu comia o salame que era feito lá, o queijo feito lá. A banha do porco. A banha feito lá. Agora, em que condições de higiene era feito? Como é que era o leite que era tirado na mão? Essa mão, ela estava em condições de tirar o leite? Como é que estava o preparo da carne de porco para fazer a linguiça? O acondicionamento? O leite para fazer o queijo, o acondicionamento. Claro que tudo infectado, óbvio. Hoje não, os processos tecnológicos, as ordenhadeiras são espetaculares, né? A preservação. Lá naquela época não existia geladeira, lá no terceiro de São Cepé ou lá em Agudo, não tinha isso, estou lembrando do tempo dos meus avós, né?
As pessoas saíam para a lavoura de tamanco, chegavam na beira da lavoura, tiravam o tamanco, quando iam de tamanco, e iam um frio de rachar, às vezes abaixo de zero, para entrar na lavoura de arroz, para fazer as taipinhas de arroz. As pessoas morriam cedo. A pulverização. A pulverização era feita toda... Convenhamos. Então, é isso que eu digo, a tecnologia é um grande aliado nisso. Claro que é. E o 2,4-D me surpreende que as pessoas não estejam capacitadas para operar o 2,4-D. Claro que ele se torna nocivo a outras culturas que não a da soja. Né? Mas eu acho que aí a ação importante do Ministério Público, quero lhe parabenizar aqui pela condução desse processo. E outros que nós temos que conversar aqui. Perfeito. É o caminho. Todos nós temos dificuldades. O Estado, e essa visão que eu tenho, a gente tenta construir também dentro do Ministério Público. O Estado não pode funcionar, ele tem várias pernas, como se fosse, digamos assim, um polvo. Se cada uma caminhar para um lado, a gente não sai do lugar ou vem para trás. Nós temos que organizar, estabelecer alguns consensos. Botar o passo certo. E caminhar nessa direção, em todas as áreas. Te digo assim, segurança pública. Hoje a gente tem visto aí uma redução nos índices, que ainda não são ideais, ainda está... Mas é uma luz, digamos assim, que surge. É uma realidade é uma inflexão da curva de um trabalho que começou já há algum tempo e que teve a parceria das polícias, do Ministério Público, da questão penitenciária. Todas as ações que foram desenvolvidas, desde as transferências de líderes de facções, passando pelo combate ao dinheiro das facções criminosas, das principais facções, em que a delegacia de lavagem de dinheiro da Polícia Civil foca nisso, o Ministério Público estabelece promotorias de lavagem de dinheiro e agora o Judiciário, vendo esse trabalho, inaugura a primeira vara especializada em crime organizado e lavagem de dinheiro. Tudo isso vai formando um ciclo que vai desidratando as facções e melhorando os níveis de segurança pública. O que é isso? Isso é parceria, isso é articulação. Ou a gente vai andar para o mesmo lado ou nós... O senhor falou do intervencionismo, muitas vezes, do Judiciário e até do Ministério Público nas próprias leis, né? E tivemos um caso recente agora que são os controladores de velocidade nas estradas, que o presidente Bolsonaro bateu o martelo, não tem mais e pá. E o Judiciário vai lá e diz, não, tem sim. Isso poderia ter acontecido dessa forma ou é uma interferência do Judiciário? Deixa assim, hoje... No Executivo. Uma ação que é executiva. Deixa eu dizer assim, hoje nós temos que ter uma questão assim muito, muito clara. O Judiciário, ele é, digamos aqui, aquele poder que ele foi feito, digamos assim, quando procurado por alguém se sentir lesado, seja levado e ele vai dar a última palavra nesse aspecto. Eu entendo que, em alguns casos, parece que ele interfere ou no Executivo, ou interfere no Legislativo, muitas vezes. Hoje o Supremo decide de matérias que deveriam ser decididas por lei. Como a lei não ocorre, vai lá e decide determinadas, que nem recentemente a criminalização da homofobia. Não tem a lei, foi lá e disse que é crime a homofobia. Então, muitas vezes, o Judiciário está interferindo. O Judiciário é um poder que ele não pode agir de ofício, ele tem que ser provocado por alguém, e aí quando for provocado ele vai ter que decidir. Eu acho que situações como essa fazem parte, digamos assim, daquele princípio constitucional que são independentes os poderes, mas eles têm que ter, uma certa harmonia. A decisão, eventualmente, do chefe do Executivo, do chefe do Legislativo, muitas vezes pode ser contestada via judicial dentro do processo. E ali vai ter que ter uma decisão que a confirme ou não. Esse caso eu não sei como terminou, te digo, mas veja, daí é uma opinião pessoal. Não, é uma opinião pessoal. Ou seja, você estabelece o Ministério Público não teve interferência. Um nível de segurança dentro das estradas, o quanto de mortandade nas estradas é um nível alarmante, os controladores, o excesso... Eu não estou entrando no mérito de quem tem, não tem razão. Eu estou tentando entrar... É uma decisão do Executivo que o Judiciário mudou. Eu estou tentando, assim, dizer que o excesso de velocidade é apontado por qualquer especialista na área como uma das principais causas de morte nas estradas. Você tem mecanismos para refrear isso.
No Estado, no que... Então você não tem a liberdade para fazer... O Estado, no que concerne as leis, a fiscalização e a punibilidade, ele é draconiano com as pessoas. Mas quando ele tem, do ponto de vista físico, que proteger as pessoas é zero. As estradas estão aí absolutamente abandonadas. Vamos pegar Porto Alegre, nós temos buraco por todos os cantos, destruindo carros, ceifando vidas também. Aí o Estado não é punido. Por que não temos uma ação do Ministério Público com referência a esse omisso Estado? Nós temos ações em várias estradas. Aí eu volto àquele ponto que nós iniciamos. É a mesma coisa que você chega com uma decisão judicial e diz aqui, eu tenho uma decisão judicial que manda que você conserte essa estrada. E aí, ou eu pego e bloqueio o dinheiro e aplico lá, mas só que eu vou bloquear dinheiro, eu vou tirar dinheiro de onde? Sabe? Da saúde, O que nós temos aqui, eu tenho a decisão, tenho a obrigação da reparação das estradas, mas eu tenho que... Eu agora, digo assim, ó... O mais incrível viu indo lá para sua terra, que agora está com a CCG. Não, mas deixa eu só te dar um exemplo. Aqui, nós somos procurados pelo órgão dos secretários municipais de saúde, a promotoria, pedindo que o Ministério Público ajuizasse o bloqueio do valor devido pelo Estado de repasse aos hospitais. Nós estamos falando de estrada, hospitais, poderíamos estar falando de escola. Isso totalizava, em meados do ano passado, desse ano, penitenciárias, 500 milhões de reais. Se uma ação nossa entra e bloqueia no cofre do Estado hoje 500 milhões de reais, eu retiro, porque daí o bloqueio é o seguinte, eu vou no caixa e sequestro 500 milhões de reais com uma liminar. Qual é a repercussão disso para o Estado? Nós trouxemos lá dentro a secretária Arita, nós trouxemos os hospitais, começamos a construir o pagamento das dívidas incontroversas, aquilo que não for reconhecido, e nós estamos acertando esse calendário junto com o governo, porque é o seguinte, é o que você diz, a mesma coisa eu podia fazer nas estradas, é tanto para consertar essa estrada e eu bloqueio lá, só que vai faltar em algum lugar, é aquilo que você me cobrava, ou no início, o Ministério Público às vezes tem que... E no início eu te dizia, nós temos que entender o todo. Sim. Para não ser precipitado somente numa área e de repente acertar na outra. Quando todas precisam ação do Ministério Público. É isso. Mas vou deixar o senhor... vamos fazer um pit stop aqui que eu vou conversar com o nosso telespectador, também fazendo um gancho para o próximo assunto. E o senhor tomar sua água Itati aí. É com gás, né? Sua água. Com gás. Sem gás é igual a dançar com a irmã, não tem graça nenhuma. Mas o que eu quero lhe trazer é uma questão relacionada a providências que o Estado às vezes toma e que são absolutamente grotescas, que servem de chacotas. Por exemplo, eu estava indo lá para sua terra, um pouco antes da EGE, da CCR Via Sul ter assumido aí a nossa rodovia Leonel Brizola. A estrada da produção. 386. Aí olha uma placa. Buraco a 400 metros. Buraco a 300 metros. Buraco a 200 metros. Gastaram mais em placa do que tapar o buraco. Mas uma pessoa dessa tem que ser punida por burrice. Por burrice. Mas aí eu quero entrar na questão dos licenciamentos. Pegou fogo aqui no nosso Pampa Debates Estrelas. O Luciano Ran, da Avan, vai lá para Capão da Canoa, pega um outdoor, lá inaugurou o atrasômetro. 100 e tantos dias que ele pediu uma licença por DENIT para fazer o acesso e construir a sua loja ali em Capão da Canoa. Quer dizer, nem licença ambiental, nem licença do DENIT, ele fez um discurso contrário, porque ele é patrola, ele vai ou racha. Eu até vi uma resposta do presidente Romildo Bolzan aqui, como ex-prefeito de Osório e tal, criticando a ação dele, até do prejuízo que poderia trazer para os pequenos e tal, que não tem nada a ver com licenciamento, mas aí é o problema do licenciamento. Aí as pessoas daqui a pouco podem achar até que é o Ministério Público que não está ajudando, e indiretamente o Ministério Público pode ajudar a chegar para o DENIT. Por que está demorando tanto? Lá é DENIT, é federal, se fosse DAIR, por exemplo.
O Ministério Público, e eu acho que é importante que as pessoas... Ele só age... As pessoas, não, podemos até agir de ofício. De ofício. O Ministério Público não licencia nada. Sim. Né? É bom falar isso. O Ministério Público não licencia nada. Tá? Mas pode cobrar O Ministério Público pode cobrar a observância tanto dos prazos quanto, eventualmente, do atropelo de determinados requisitos que estão na lei para o licenciamento. Então, o que a gente faz pode agir tanto no sentido quanto no sentido inverso. Nós somos o fiscal da legalidade do procedimento. Agora, é evidente, eu acho que você tem que ter a observância dos requisitos ambientais estabelecidos na lei, mas você tem que ter um prazo razoável para dar resposta ao cidadão, porque, de novo, sob pena de trancar. Mas isso que é o centro do meio ambiente, que é o homem, está precisando do emprego lá. Evidente. E a miséria... Está precisando, está esperando. E, Paulo, a miséria traz degradação do meio ambiente. Sim. A miséria traz invasão, a miséria traz... Então, todos estamos de acordo com isso. Os males que vêm da miséria. Exato. Ela agrega todos os problemas sociais, é a mãe de todos os problemas sociais. O vencimento da miséria se vence com a riqueza e com a divisão dessa riqueza em relação às pessoas para melhorar a qualidade de vida em todas as áreas. Ponto? Mas o Ministério Público, Sim. só para manter esse ponto, a gente atua em todos os aspectos, atua na fiscalização e de forma alguma o Ministério Público, às vezes, é o entrave. Muitas vezes nos trazem aquilo e a gente tem que, pelo menos, checar determinadas circunstâncias, está ocorrendo, não está ocorrendo. O fato que hoje na linha burocrática que se coloca, muitas vezes um ofício do Ministério Público que cai dentro de um departamento, de um órgão, parece que já tem... Você instaura um procedimento, dá um número para poder oficiar. Eu não posso oficiar porque eu quero saber, eu sou curioso. Não, alguém me representou, eu tenho o número 2525, eu digo, olha, nos autos do expediente 2525 eu quero saber o que está acontecendo. Quando isso cai lá dentro, muitas vezes a gente diz, opa, sabe, não quero mais. Então, você tem que acertar esse fluxo. Acho que, assim, o Estado fez um golaço já há algum tempo, ainda sob a gestão da secretária Ana Pellini, quando fez o sistema hoje online de licenciamento, porque hoje a digitalização, hoje a tecnologia auxilia nisso. Você coloca um sistema, recebe um número, você acessa, sabe onde está, na mesa de quem está. E quando o prazo daquele que está na mesa estoura, acende a luz naquele sistema para o cidadão cobrar, para o Ministério Público cobrar, e ele tem que dar um despacho naquilo. Então eu acho que também a tecnologia, nessa questão da burocracia desnecessária, na questão do trancar para, digamos assim, fazer a dificuldade para vender a facilidade, essa luz de transparência vai nos ajudar muito. O nosso grande investimento no ano de 2020, eu reuni praticamente todos os promotores e procuradores para lançar, a gente disse, o MP 4.0, que é um investimento muito forte em sistemas e em tecnologias para que nós tenhamos aí na ponta, toda a transparência em todas as áreas e possa levar para o cidadão. Nós articulamos agora, recentemente, o governo do estado trouxe, para não dizer que a gente só fala de problemas, trouxe num convênio com o município de Porto Alegre, que é muito desenvolvido nessa área, a questão da transparência na regulação de leitos. O estado vai adotar, e isso foi um trabalho que o Ministério Público forçou muito, vai adotar aquilo que o município de Porto Alegre tem. O cidadão hoje que tem uma consulta marcada, que tem um procedimento, ele vai saber, vai estar na linha dele e de todo mundo, qual é o lugar dele na fila. Quem é que está antes? Isso derruba interferência política, interferência médica, interferência judicial, para pular na frente ou não. Transparência, é isso que a tecnologia pode nos auxiliar muito. Isso derruba a burocracia. Eu não tenho dúvida que esse é o grande trunfo que nós temos. Eu dizia, e eu me lembro aqui, um que gostava muito de ser o Mano Chente, que ele dizia, nós temos que investir, e ele está coberto de razão, nós temos que investir muito em tecnologia, porque ela vai nos dar uma luz de transparência em toda essa questão burocrática que tranca muitas vezes de uma forma injustificada. Eu me lembro que eu vim do México uma ocasião e o general Goulart tinha assumido aqui a Secretaria de Segurança do governo Ieda. E no México, onde a criminalidade é bárbara, né? As máfias são fantásticas, né? Existe um poder paralelo do crime que é muito forte, muito mais forte que no Brasil, né? E estava se vivendo no México o momento do pacto.
Então, eu trouxe inclusive a capa do principal jornal mexicano, onde estavam todas as principais autoridades do México se reunindo para um pacto, né? Pacto pela Segurança, era o título. Eu acho que esse pacto aqui no Rio Grande do Sul, nesse estado, nesse miserê que nós estamos vivendo aqui, ele precisa ser feito. Agora, tem que saber se é possível, sem, por exemplo, ferir suscetibilidades daquilo que é a capacidade do Ministério Público, a atuação do Ministério Público ou da Justiça, mas é possível unir os poderes, e eu incluo o Ministério Público, que antigamente se dizia que o quarto poder era a imprensa. Não tem nada, a imprensa acho que já é o 10º poder, o 14º poder é o Ministério Público, tá? Sem sombra de dúvidas. Mas estes poderes, os 3 tradicionais, executivo, legislativo, judiciário, mais o Ministério Público, junto com a iniciativa privada, pode fazer um pacto pelo desenvolvimento? É possível ter isso? Perfeito, eu acho que... não só institucional, porque institucional... Mas não é nem institucional. Nós temos vários. A Assembleia Legislativa puxa um programa, Cresce RS, que vem nessa linha. Nós estamos lá e estamos participando, identificando em cada ponto. O que eu acho é que nós temos que desenvolver... mas isso não pode mais ficar centralizado na benemerência. Nós temos que concentrar, tirar as pessoas da miséria. Mas tem que ser operacional. Eu quero pegar um exemplo bem simples de Carlos Barbosa. Eu andei com o Clóvis Tramontina lá, ele mostrando que tem meia dúzia de empresários fortes lá que dominam, especialmente a Tramontina. Ele foi me mostrar que não tinha uma subhabitação lá em Carlos Barbosa. Então, só tinha uma subhabitação que a pessoa muito orgulhosa não deixou fazer. Quando eles observam que uma pessoa está com a casa mais degradada, feia, eles vão lá e oferecem um arquiteto, oferecem material, né? Quer dizer, isso em Carlos Barbosa, né? Que é um município pequeno. Agora, se fazer isso em nível de Rio Grande do Sul, voltar a ter o Rio Grande do Sul um estado melhor, maior, um estado de pleno emprego, poderíamos fazer. Eu acho que falta muita vontade política nisso, né? E aí começar porque não adianta, tu pode criar o ciclo construtivo. Esse ciclo construtivo, ele começa com o emprego, né? Aí todo o resto anda, porque ele se torna um consumidor, ele se tornando um consumidor, mais produção ainda, mais indústria, mais comércio, mais agricultura, isso vai se avolumando. Nós estamos num ciclo destrutivo. Por que a gente não inverte isso? Por que eu, que tenho uma confiança bárbara no meu amigo Fabiano Dallazem, nosso líder do Ministério Público, por que o Ministério Público não lidera um pacto como esse? Eu não acho que esse pacto, e ele pode ser... Eu me predisponho lá a ser secretário, só registrar tudo que acontece. Nós podemos fazê-lo, mas... Não remunerado. O que eu acho, Paulo, que mais do que isso, esse pacto precisa ser passado para o ponto operacional de cada uma das instituições. Sim. Ou seja, mais do que o documento, mais do que o discurso, em cada uma das áreas nós temos que acertar quais são os gargalos dela e passar para quem opera, para o promotor da ponta, para o juiz da ponta, sabe? Para dizer, olha, isso aqui é importante que ocorra. E eu tinha te dito assim, pode ser otimismo meu, mas eu tenho visto, a gente tem feito, e talvez o que falte, talvez um pouco de divulgação, tantas articulações importantes no sentido de reunir esforços. Eu fazia uma retrospectiva interna em todas elas, digamos assim, as grandes atuações do Ministério Público esse ano, nós nunca estivemos sozinhos. Não foram atuações do MP, foram atuações sempre ou com órgãos da sociedade, ou com outros poderes do Estado, ou todos juntos, em todas essas áreas. Então, a cooperação ela tem que se tornar uma realidade na prática, no dia a dia. É que tudo vira ideológico. Eu me lembro lá atrás, lá pela década de 70, eu era vice-presidente da Federação, eu criei um projeto chamado... Naquela época nem se falava em Fundopem, eu não me lembro como é que eu tratei, era uma espécie de Fundopem social, não me lembro, eu fiz um projeto por escrito, a Federação abraçou, e nós esbarramos no problema ideológico, porque tem pessoas que se adonam de determinadas zonas pobres, essa zona é minha, que era criar uma situação de pegar uma empresa. Na época eu me lembro que a Panambra se habilitou para fazer um piloto, pega uma vila de Porto Alegre, a vila caiu do céu no caso, a Panambra vai financiar a reconstrução dessa vila, moradias habitáveis, com condições de conforto e tudo mais. O Exército entraria, né, com o ensino, fazer uma espécie
de Senai, de Senac, para orientar as pessoas, profissionalizar. Elas trabalhariam na reconstrução da própria vila, né? Sim, tem o pertencimento, participar daquilo. O negócio espetacular. Aí chega quem é que dominava a prefeitura e disse, não, exército lá, não. Os tempos mudaram, acho que é hora de a gente começar a fazer essas coisas. Mas eu acho que esses preconceitos ideológicos, essas questões mesquinhas, hoje elas começam a ficar, embora ainda permaneçam, elas começam a desaparecer diante... Nós chegamos numa crise muito grande, né? A gente, em todos os aspectos. E a forma de vencer, eu acho que está todo mundo, assim, pelo menos se cria esse clima de que está todo mundo tendo que trabalhar junto. Aqui ao lado de Porto Alegre, uma grande empresa, nós tivemos um problema na planta dela gerou uma poluição e uma reclamação muito grande de todo o redor dela, porque ela é no centro da cidade ou dentro da cidade. E é uma empresa muito importante para o estado do Rio Grande do Sul, pois o Ministério Público foi lá, o processo já andava, o Ministério Público foi lá, a empresa vieram os sócios, construímos isso, levamos de uma forma que a punição, eventualmente, vai reverter numa grande obra para aquela comunidade ao redor de revitalização, para lazer, para cultura, daquilo, e a empresa entrega aquilo e fica, digamos assim, com o selo daquela sociedade que está contribuindo. A articulação é dessa forma, é poder público e sociedade andando, senão... Eu me lembro da Borregar, quase acabaram com a indústria de celulose ali por causa do cheiro. Vamos ajudar, vamos somar esforço, não é fechar a Borregar. É essa a diferença. Vamos aí não precisa... Eu não quis falar o nome para não, mas é essa... Não, mas aí precisa... a qualidade da água está muito ruim, é culpada aí tá bom, vamos fazer um exame da água, mas não tem dinheiro para contratar alguém que faça um processo muito caro. Aí a Borregar foi lá e contratou uma empresa alemã, trouxe o resultado. Não, esse não vale porque é contratado pela própria empresa, não pode ter. Então não tem solução. Vamos unir esforços, manter os empregos, uma empresa necessária. Está aí hoje, né, a CMPC, bela, formosa, gerando emprego, rica e não tem cheiro nenhum em Porto Alegre. A Vipaula aqui na Zona Sul era a mesma guerra, era o mesmo problema, até fechar a Vipaula aqui. E aí, Porto Alegre, o que aconteceu? Fechamos a Geral, fechamos a Valig, fechamos tudo. Mas é essa mudança... Deixou de ser uma cidade industrial para ser uma cidade o quê? Nada, prestador de serviço? Mas é essa... burocrática? É essa mudança que tem que acontecer, Paulo. Deixa eu dizer aqui, ó... Mas o senhor é liderança. Nós vamos lhe ajudar, vamos abraçar essa causa junto com o meu amigo aí. O senhor é o homem certo para isso, sabia? Não tem quem lhe queira mal aqui no estado. O senhor é admirado por todos, pode ter certeza. E eu estou dizendo isso de coração, não é para jogar confete, serpentina, com a sua presença aqui, não é. O objetivo não é esse. Que bom. Então vamos ao ponto final com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Bom, agora vamos esmiuçar. Eu não quero falar de Internacional, de Vitório Pífero, de Marcelo, Marcelo que Castro e tudo mais lá, que necessária a presença do Ministério Público, né? Não se trata de coloradismo ou gremismo, né? Tem que acabar com essas coisas, pessoas assaltando, porque o Internacional, quer queira ou quer não, é um ente da sociedade, né? É uma empresa privada, sem fins lucrativos, vamos dizer bem da verdade, com muitos benefícios da sociedade, com doação de terrenos e tudo, mas as pessoas têm que ter um mínimo de comportamento, de correção, de honestidade, né? Quando não tem, eu acho que o Ministério Público tem que agir. E eu acho que mais do que isso, nós temos que desenvolver um sistema hoje... Eu acho que o Sérgio Urren, que era o presidente do Conselho do Inter, não sei se ainda, fez um trabalho magnífico. O Conselho Fiscal fez a auditoria, nos levou... Nós procuramos agir de uma forma assim muito profissional também para preservar o clube, não confundir as coisas. Mas eu acho o senhor é colorado ou gremista? Eu sou gremista. Mas o Marcelo Dornelles é colorado? É colorado. E foi o que se envolveu no processo, né? Ou seja, a gente tenta retirar daí, digamos assim... Se não queremos ideologia, não queremos clubismo também. Da mesma forma que a gente age, e às vezes nós temos questões lá do entorno da arena, sabe? Outras questões que, eu digo assim, a gente retira isso. Eu acho que nesse ponto, talvez o recado mais importante que fique, para além da necessária punição, sempre que houver o crime que tem que acontecer, é de que o esporte é algo tão importante na dignidade. Tantas crianças, sabe, sonham com aquilo, vão ao estádio, gostam.
nós temos que também desenvolver no esporte a noção de valores importantes, né? De valores de correção, de valores de disciplina, e não dizer, não, no esporte vale, sabe, vale qualquer coisa, tirar aquela, não, o mais malandro, ou aquilo tem uma caixa preta, não, então vamos entrar, vamos eliminar isso e esclarecer as coisas, para que a gente tenha também uma nova, digamos assim, uma nova mentalidade a permear algo tão importante na nossa vida quanto é o futebol e quanto é o esporte. A Assembleia aprovou o Código Florestal. Eu acho que o Ministério Público tem uma atuação preponderante aí. As entidades privadas, a Farsul, foi também muito ativa nisso aí. Eu acho que, não conheço ele profundamente, conheço superficialmente, mas eu acho que foi o adequado, foi o possível. O governador enviou o código, tão logo enviou, né? Nós reunimos lá no Ministério Público todos os promotores que têm uma atuação destacada na área ambiental. Meu amigo Daniel estava lá? Estava lá, Daniel. Daniel é meu ídolo, sabia? Alexandre Saltes. Que homem clarividente. O cara Alexandre Saltes é outra figura fantástica. Ana Marquesan, todos os colegas, Silvia Cabete, todos que têm a tradição, nos reunimos lá. Não, tem um time excelente lá. Uns têm mais queixa com a Ana, outros com o Alexandre Saltes, mas hoje já estou todo mundo entendendo São a atuação perfis deles. de cada um, mas o importante é o seguinte, todos trabalharam no sentido de sugestões para melhoria. Em nenhum momento nós somos contra, nós não queremos. Não, a decisão do governador e do legislativo é deles. O que nós podemos fazer? Nós podemos tentar contribuir pela nossa experiência. Apresentamos um rol de sugestões, elogio aqui, praticamente quase todas elas foram incorporadas ao Código Ambiental, o que demonstra também aí um diálogo por parte do secretário Arthur, que é uma belíssima figura, né? Do governador Eduardo. O Otomar teve um papel fundamental na Casa Civil também nessa interlocução. Então eu acho que a gente dá um passo aí realmente, tanto para o desenvolvimento, mas também para manter aquela preservação ambiental necessária para um desenvolvimento equilibrado. Agora o senhor tem 3 minutos aí para se dirigir ao Rio Grande do Sul, as nossas 106 retransmissoras, as nossas 4 geradoras. O senhor está falando para 90% do Rio Grande aí, nesses 3 minutos que faltam aí, nesse último programa que vamos realizar com o senhor no ano de 2019. Outros virão em 2020, o senhor vai estar na praia lá conosco também, veranista agora, já enraizado lá em Atlântida, de lá não sai mais, né? Com certeza. Os nossos estúdios estarão lá. Com certeza. Paulo, eu queria dizer aos teus telespectadores que 2019 foi um ano muito tenso, muito difícil para todos. Tá? A gente vem vivendo no nosso país e no nosso estado aí desde 2015, 2016, uma crise fiscal, uma crise financeira que gera um tensionamento em todas as áreas da nossa atuação. Agora, é importante para vencer isso que todos tenham trabalho. O Ministério Público pode ajudar ao Estado. Sempre me pergunto, como é que o Ministério Público pode ajudar? Pode ajudar trabalhando. E eu repito aqui, nós temos trabalhado muito no sentido de buscar diálogo, no sentido de buscar soluções e de construir pontes para o desenvolvimento do nosso Estado, preservando aquele foco que você fala. Todos esses direitos que devem ser garantidos só tem sentido se tiver como centro a pessoa. E o Ministério Público trabalha especialmente para aquelas pessoas que mais necessitam e que menos têm condições, digamos assim, de defender esses direitos. Por isso, nós estamos presentes hoje em 160 comarcas do estado do Rio Grande do Sul. Sempre vai ter um promotor, sempre vai ter uma estrutura para receber. E o cidadão procure o Ministério Público. Nós não estamos fazendo favor, é nosso dever e nossa obrigação atender a população, conversar, orientar e naquela medida do possível, naquela medida, além da orientação, buscar as ações judiciais. A única, digamos assim, que a gente mantém um enfrentamento tradicional, enfrentamento forte, em que a conversa é de articulação justamente para buscar a punição, são nas questões da área criminal, que nós precisamos realmente endurecer o combate à criminalidade, e na questão da preservação do patrimônio público, não quando há erro pelo gestor, mas quando há má-fé, quando há corrupção. Aí o Ministério Público tem que ser aquele Ministério Público tradicional, aquele Ministério Público do enfrentamento intransigente dessas questões, porque aí não pode ter conversa. Então, é esse o perfil que nós queremos dos nossos promotores, dos nossos
nossos procuradores, estamos trabalhando muito para investir em tecnologia, para dar condições de trabalhar, digamos assim, com o mesmo número de membros e de servidores, para atender cada vez mais essas demandas que vêm chegando hoje por parte da população do estado do Rio Grande do Sul. Pode contar, como sempre contaram, com o nosso Ministério Público Gaúcho para orgulhar a nossa população e ajudar no desenvolvimento do estado. Esse é o Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, Fabiano Dalazen, que nos deu o prazer da sua visita. Parabéns pela sua atuação, parabéns pela atuação do Ministério Público, aí que honra a todos nós, a sociedade gaúcha, e essa evolução que eu falei no início do programa, ela é sentida por todos. O que se via lá atrás de problemas e tal foi desaparecendo, e hoje é um entendimento muito melhor a respeito da atuação do Ministério Público. Graças aos senhores que também vêm num processo evolutivo aí, praticamente todos esses procuradores, eu acho que tirando Simone Mariano da Rocha, que eu até nem sei porque ela vem no programa, mas todos os outros estão aqui conosco, né? Todos passados, desde Paulo Olímpio Gomes de Souza, todos estão aqui, né? Então, eu sempre brincadão que vem, eu digo, o meu eterno procurador de justiça, mas todos são eternos porque todos são bons, né? Então, muito obrigado pela presença aqui no programa, muito orgulhoso do nosso amigo, troféu Brasil Expo Direto, troféu Senado Sul, homenageado aqui na Rede Pampa de toda, e na Cotrijal e também pela Farsul, de toda a ordem, que foi um reconhecimento do trabalho que o senhor tem feito em prol da sociedade gaúcha. Obrigado, Fabiano. Muito obrigado pelo espaço e pelo carinho de sempre. E assim estamos dando sequência à nossa série de relatórios aí de entidades, de autoridades, da própria iniciativa privada com seus líderes aqui no Pampa Debates. Lembrando que nós estamos sempre no ar de segunda a sexta-feira, neste horário. E acompanhe-nos, que será um prazer e uma honra tê-los conosco. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.